Salve rapaziada, Cris aqui e hoje vamos assistir um vídeo sobre o Paulo Cruz, que é um homem preto e de direita, fazendo uma análise sobre o papel atual do homem preto na sociedade. Antes de mais nada, peço vocês para dar um like nesse vídeo para ajudar a gente a crescer. Compartilha e tamo junto. Presta atenção. So why did he need a black director? Could a white director not have? It's not produced this color, work? it's culture. Explain the difference, because I think we're in a Steven space Spielberg did Schindler's List. Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List. But there are cultural differences. You know, I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. That's a cultural difference, not just a color difference. right. So it's a culture. You know about a hot comb scenario? She don't know about no hot hot comb. Because that's You don't that's know no- old you school. don't know nothing about- Jax. See how everybody laughed? That's a cultural difference. Esse é o Denzel Washington, ele atuou e foi diretor também. Esse aí é uma coletiva de imprensa sobre um filme que ele fez. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre. That's not a race difference. That's just that motion. That's all I gotta say, right? I know the hot comb. Pois bem, no filme Um Limite Entre Nós, que ele é dirigido pelo Denzel Washington, Aliás, eu recomendo muito que vocês assistam esse filme. Esse filme é muito bom. O Denzel Washington atuou junto com a Viola Davis. então, ele faz o papel do Troy Maxson. Quem é o Troy Maxson? Ele era um homem, um jogador de beisebol frustrado e que, no período em que se passa o filme, nos anos 50, lá nos Estados Unidos, ele é um coletor de lixo. Ele é um coletor de lixo, frustrado, meio amargurado e tal. E Pra você ter noção do nível de atuação do Denzel nesse filme, você fica com raiva da cara dele no filme. Sinal que o cara atuou muito bem, né? que está tentando dar conta da sua vida, né, na sua vida com a sua mulher, com a sua esposa, que é encenada pela Viola Davis, e o seu filho. E essa tensão desse homem cheio de frustrações, esse homem todo cheio de problemas, né, em relação à sua esposa e o seu filho, dá o tom, não só do racismo americano que acontece, os enfrentamentos que as pessoas negras têm lá nos Estados Unidos, mas também a dificuldade de um homem negro criar o seu próprio filho, de ter a sua família, de fazer com que aquilo, de certo modo, funcione. Então, a pergunta que ela faz a ele é sobre ser um diretor negro nesse contexto para fazer um filme como esse. E ele responde a ela que o problema não é a cor, mas a cultura. E ele dá um exemplo, né? O Steven Spielberg fez a lista de Schindler, né? E o Scorsese fez Os Bons Companheiros. Então, porque eles têm uma relação que não é uma relação especificamente de raça ou de cor, mas da cultura que eles têm, né? Então, O Steven Spielberg, que ele é judeu, né? E fez um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. sendo o Spielberg um judeu, ele vai dizer algo sobre o contexto que está na lista de Schindler, que é bem próprio de um judeu. Então, o Denzel, quando dirige Um Limite Entre Nós, ele o faz não pautado na questão da cor da pele. Então ele fala, olha, é mais importante a cultura que está por detrás daquilo. E qual que é a cultura que está por detrás daquilo? É uma cultura de pessoas negras que saem. Vale lembrar que o Denzel Washington completou 70 anos de idade esse ano. Ninguém é indígena. Da escravidão, né? E que estão enfrentando os dilemas que as pessoas negras enfrentam nos Estados Unidos e também no Brasil. Então, há uma cultura por detrás disso. Por exemplo, a música gospel, ela é oriunda desse contexto escravista. O blues é oriundo desse contexto escravista. Todo o renascimento do Harlem, né, as artes, né, das pessoas negras nos Estados Unidos, que vão influenciar, né, também as demais artes, né, tudo isso tem um fundamento numa cultura que as pessoas negras americanas criaram a partir de seu contexto da escravidão. Então, aquele pai de família frustrado, que não consegue dar conta da sua vida e que está enfrentando os desafios de ser um homem negro nos Estados Unidos, ele está fazendo isso dentro de um contexto cultural que é importante. E ele insiste no filme
nessa posição de pater familias, de ser um pai de família, de ser... Nesse filme tem até uma cena muito interessante. Ele meio que discutindo com o filho dele já adolescente, né? E o filho dele vem questionar por que ele é um cara tão durão, por que ele não o ama. E ele simplesmente fala, pô, não tenho obrigação nenhuma de te amar, eu tenho obrigação de te sustentar. E ele acha que ele já está fazendo muito só de ter assumido a família, só de estar ali presente, estar sustentando a família, né? Porque a maioria das famílias, os pais, ali naquele contexto ali da periferia, do bairro negro, periférico dos Estados Unidos, são famílias que não têm o pai presente. Alguém que está presente na vida do seu filho, que está presente na vida da sua mulher, da sua esposa. Tanto é que tem uma discussão bem famosa desse filme, né? Em que ele pergunta alguma coisa pro filho dele, o filho dele fala pra ele, que você não me ama. Ele fala assim, escuta, mas eu não tenho que te amar. Eu boto comida na mesa aqui todo dia. Assim, eu não sou obrigado a amar você, eu tenho que sustentar você, eu tenho que educar você, eu tenho que estar próximo de você. Então toda essa figura... Dando um spoilerzinho sobre esse filme, o Denzel Washington no filme, né? No caso, o homem que ele interpreta o papel, ele se acha um cara tão presente, tão responsável, que ele no filme, ele tem um filho com uma amante, acho que a amante morre no parto, e ele acaba trazendo esse bebê, essa criança, para a esposa dele criar. Ou seja, mesmo sendo um filho fora do casamento, um bastardo, ele não abandonou a criança. Figura do homem de família, que é contraditória, obviamente, no filme, isso não é, eu não estou dizendo isso como um mérito absoluto, mas que essa figura é uma figura importante nesse filme, com todas as contradições que ela tem. Agora, preste atenção em mais esse trecho de uma outra entrevista do Denzel Washington, em que ele fala sobre outro personagem dele, né, o J. Roman Israel, que era um personagem que é um advogado, e ele nessa entrevista ele recebe uma pergunta que é interessante, mas a resposta dele é ainda mais interessante. Veja só. You know, incarceration rates in America has been a problem, especially as opposed to minorities, and Roman delves into the issues around the legal system. Do you think we've made any headway? I think it's more important to make headway in our own house. By the time the system comes into play, the damage is done. They're not locking up 7-year-olds. Yeah. Nesse filme ele faz o papel, como eu disse, de um advogado, né? E a pergunta que ele recebe é sobre a grande questão que há do chamado, né, do que eles costumam chamar, a militância negra costuma chamar, o movimento negro costuma chamar de encarceramento em massa de pessoas negras, não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil essa narrativa funciona. Eu não quero fazer juízo de valor aqui, dizer se eu concordo com isso ou discordo, eu discordo, mas enfim, isso eu já disse em outros contextos, inclusive na revista Valete, mas o que ele está tratando ali é sobre o papel desse advogado negro no filme. Então ele... Muito se fala, né, sobre encarceramento negro, sobre o genocídio negro que a polícia comete, mas a verdade é que a polícia não mata uma pessoa só pela cor da pele dele, vê ela e acha, é negro, vou te matar. O problema é que, infelizmente, a criminalidade está inserida em maior parte na população negra. A população negra, a maioria dos criminosos são de pele escura, né? Infelizmente, porque isso é um contexto que, se for puxar lá do passado, desde a época da escravidão que a gente vem sofrendo, e a população negra acabou sendo jogada para marginalização. Recebe uma pergunta sobre a questão do encarceramento e a resposta que ele dá a isso é... Lembrei até agora do começo da música do Racionais, daquele rap, capítulo 4, versículo 3. 60% dos jovens negros de periferia já sofreram algum tipo de violência policial. A cada 4 jovens negros mortos em São Paulo, 3 são negros. O problema começa em casa. Por que começa em casa? Porque os problemas que vão extravasar e que uma hora vão parar na criminalidade, por exemplo, e vão parar no sistema carcerário, ele começa dentro de casa. Porque, por exemplo, no contexto brasileiro, 2/3 dos jovens infratores que vão parar na cadeia cresceram sem um pai em casa. Nos Estados Unidos, 75% das crianças negras crescem num lar sem o pai. Então o que o Denzel tá falando ali, e é uma...
Se vocês já assistiram aquela série de comédia Todo Mundo Odeia o Chris, ele até brinca com esse estereótipo, né, de que era difícil ter um pai presente ali na periferia. Na comunidade onde ele morava era difícil ver uma família completa, com um pai, uma mãe e um filho. Que o pai assumisse a responsabilidade de casa, que o pai estivesse presente em casa. Fala bastante corajosa do Denzel no contexto atual que a gente vive. Ele diz, olha, o problema começa em casa. Antes de nós culparmos o sistema, porque o sistema está lá funcionando. Ele serve para funcionar daquele jeito mesmo. Antes da gente culpar o sistema, a gente tem que ver o que está acontecendo dentro das nossas famílias. E ele dá um exemplo, acho que nessa entrevista mesmo, um pouco mais à frente, que ele vai dizer o seguinte, olha, outro dia eu estava andando por Chicago e eu vi um monte de crianças, 12 anos, 13 anos, passando de bicicleta, né, e fazendo a maior arruaça pela rua. E eu não entendi o que era aquilo. E ele estava, acho que, num carro com um motorista, e parece que o motorista disse a ele, olha, isso é uma gangue aqui. Era uma gangue de adolescentes. Ele ficou embasbacado com aquilo, então ele disse, olha, e o que está acontecendo com as famílias que essas crianças foram parar, ou estão indo parar na criminalidade? Isso é um problema não exclusivamente dos Estados Unidos, aqui, que a gente vê nas nossas periferias aqui também no Brasil, né? São crianças que nascem num lar desestruturado, sem um pai presente, sem uma mãe preparada, meninos tendo filhos cedo, gravidez na adolescência, gravidez precoce. Essas crianças já vêm crescendo sem base familiar, acabam se tornando adolescentes, procriando, tendo filhos cedo também, e isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Há uma entrevista do Tupac Shakur, do rapper Tupac, que está numa autobiografia que foi escrita sobre ele há uns anos atrás, que é uma autobiografia, se eu não me engano, não autorizada, mas enfim, está lá nessa autobiografia que ele diz, olha, se eu tivesse conhecido meu pai, muito provavelmente eu não teria me envolvido com as gangues que eu me envolvi. Então há uma certa consciência de que a falta do pai em casa causa um transtorno na vida familiar, porque aí a mãe precisa trabalhar, a mãe vai ficar ausente, é muito mais difícil criar um filho sem a presença do cônjuge, né, daquela pessoa que está com você. Então a falta de um pai causa esses problemas que a gente conhece pelas estatísticas. Como eu falei, 2/3 dos jovens encarcerados no Brasil, eles estão lá porque não tem o pai em casa, né? Então, ou pelo menos não é uma causalidade, mas há uma correlação entre você não ter o pai e você estar mais vulnerável à violência, né? E nos Estados Unidos é a mesma coisa. 75% das crianças americanas negras crescem sem o pai em casa. Então há um altíssimo nível lá também de jovens negros que vão parar nas gangues, vão parar na criminalidade. Por quê? Porque a sua vida é mais vulnerável. Quem é você nesse final de ano no olhar dos seus familiares? Você é o advogado, derrotado, vulnerável. Essa discussão é uma discussão que tem sido menos evidenciada. Por quê? Porque me parece, e não só a mim, que as discussões atuais a respeito do problema do negro no Brasil e no mundo estão muito focadas nos problemas da mulher negra e também estão focadas na visão de um tipo de homem desconstruído que não o homem de família, que não o homem negro. O homem negro no Brasil e também lá nos Estados Unidos sempre enfrentou aqueles problemas, por exemplo, que o personagem do Denzel enfrenta no filme Um Limite Entre Nós. O meu pai, um homem negro, enfrentou esse tipo de problema. Eu, como um homem negro, enfrento esse tipo de problema. Não são problemas, obviamente, que estão apartados do homem branco, né? O que eu estou dizendo é que, num sentido específico, os homens negros têm que enfrentar todas essas questões que os homens brancos também enfrentam, né? Do mercado de trabalho, de você ser demitido da empresa, ter que arrumar um outro emprego, de um contexto econômico complicado, como é o contexto econômico brasileiro, por exemplo. Mas os homens negros também têm que enfrentar o problema do racismo, da discriminação, né? O problema que eles têm que enfrentar nesse enfrentamento no trabalho, né? De ser um pai presente, sendo que a vida toda, né, tem... Como já dizia o ditado, né? Só para ser negro você tem que ser 2 vezes melhor. Tem uma imaginação moral em torno do homem negro, que vem desde a escravidão, por exemplo, que há uma hipersexualização, que dá ao homem negro uma tendência dele não ter muito compromisso com o lar, com a sua família. Tudo isso é uma discussão.
Mas essa discussão vem sendo colocada de lado. Por quê? Porque o homem negro aceito hoje como modelo, ele não é mais o homem negro pai de família, o homem negro que faz tanta falta nas famílias negras hoje nas periferias, que estão crescendo em lares monoparentais, com as mães tendo de enfrentar os problemas sozinhas e os filhos ficando na rua, os filhos ficando à mercê da criminalidade, os filhos ficando expostos. Não é à toa que no Brasil morrem mais jovens negros do que jovens brancos. Não exatamente por conta da cor, mas sim porque há uma correlação entre a sua cor e a sua condição social. Ou seja, nós negros, jovens negros, sofrem uma maior vulnerabilidade social, né? Vivem nas periferias, eles vivem nas favelas e eles estão mais expostos à criminalidade, eles estão mais expostos à sedução do crime organizado, eles estão mais expostos ao perigo de uma vida exposta e vulnerável dentro das favelas e das periferias. E a falta de um pai, a falta da orientação de um homem é um complicador muito grande. E isso não tem sido falado. Por quê? Porque a figura do homem negro hoje em destaque é o homem negro desconstruído, é o homem negro, vá lá, efeminado, é o homem negro que é homossexual. E a figura de um homem negro como Denzel Washington, por exemplo, ele é um dos pouquíssimos atores de Hollywood que tem essa postura de ser um homem negro pai de família, um homem cristão, um homem que defende valores. Ele foi consagrado pastor até. Foi batizado e consagrado a pastor uns dias atrás. Denzel Washington, recomendo muito a vocês também assistir as palestras dele que ele dá. Ele costuma dar muitas palestras em formatores de universidades lá nos Estados Unidos. Tem algumas até no YouTube que são dubladas. E são ferozes. O cara é muito sábio. Aconselho muito vocês a assistirem. E que não